O Sr. Ministro falou na sua intervenção genericamente da política de transportes, como é, digamos, já seu hábito fazê-lo cada vez que vem aqui à Assembleia da República. Mas o Sr. Ministro não fala no concreto relativamente àquilo que é o futuro próximo do setor de transportes e, em particular, do setor ferroviário em Portugal. E é sobre essas questões, esse tipo de questões que eu queria interpelar. O Sr. Ministro falou de um conjunto de obras que estão em curso ou já terminaram no âmbito dos investimentos desenvolvidos pela REFER. Mas o Sr. Ministro tem ideia de qual era o plano de investimentos previsto pela REFER para ser aplicado em 2010 e 2011? O Sr. Ministro falou de 5 casos concretos de obras que foram feitas. Sabe quantos projetos de investimento é que a REFER teve que suspender porque foi a isso obrigado e imposto pela aprovação da política de estabilidade e crescimento, que obrigou à suspensão na generalidade, se não mesmo à sua anulação, de muitos projetos de investimento que a REFER tinha no seu próprio plano de investimentos para 2010 e para 2011. O Sr. Ministro com certeza que sabe que essa política de suspensão ou de anulação de investimentos na rede ferroviária foi a opção que o Governo conscientemente assumiu para a rede ferroviária nacional. E depois do futuro, aquilo que o Sr. Ministro nos diz é apenas as medidas de dita sustentabilidade financeira que o Sr. Ministro prepara para o setor de transportes. E essas medidas de sustentabilidade financeira que o Sr. Ministro aqui nos apresentam foram essencialmente duas. Uma preocupação com a redução dos déficits operacionais das empresas e uma preocupação com a redução dos custos de pessoal. Essa é, no essencial, a política próxima de transportes do Governo para o futuro que está à nossa frente. E o Sr. Ministro não falou do futuro que está à nossa frente, que são, a partir de 1 de fevereiro, o anúncio por parte da CP da redução de uma série de serviços ferroviários, da redução do transporte ferroviário em várias linhas e ramais, da redução do número de composições ferroviárias em quase todas as linhas de norte a sul do país, do Minho ao Algarve, passando pelo Alentejo, pela linha da Beira Baixa, pela linha da Beira Alta, pelos sistemas de metro ligeiro de superfície que têm vindo a ser implementados. Em tudo há redução da oferta do transporte ferroviário em Portugal. E o Sr. Ministro não disse nada sobre isso. A única coisa de concreta que o Sr. Ministro nos disse foi o exemplo supostamente brilhante que as empresas ferroviárias nos dão em matéria de gestão de empresas de transportes. Não disse, mas eu digo por o Sr. Ministro, o exemplo da Fertagos é sintomático a esse respeito e é sobre esse exemplo que eu queria que o Sr. Ministro nos desse conta relativamente à política de privatizações que o Governo pensa fazer. A Fertagos, para as pessoas, para a população, tem preços que, em geral, estão 100% acima dos preços praticados por quilómetro pelo operador público, pela CP. É esta a política de privatização que o Governo vai implementar para o setor ferroviário em Portugal, quando prepara a anunciada entrega a privados da concessão de linhas ferroviárias de transporte suburbano nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto? É este o tipo de política de privatização que vai implicar um custo maior para as pessoas, vai implicar o agravamento do custo de transporte e que vai, no fundo, acabar por convidar as pessoas, em vez de usarem o transporte ferroviário como uma alternativa de mobilidade barata e sustentável, vai acabar por empurrar as pessoas para as piores alternativas de mobilidade possíveis, que são as alternativas de mobilidade privadas. É este o tipo de política que o seu Governo se prepara para desenvolver? É estas as perguntas